Bem, galera, e aí, beleza? Dando continuidade nas aulas passadas que nós falamos sobre a indústria de games. Inclusive, quando nós falamos sobre a indústria de games, nós falamos fizemos um breve comentário sobre os setores. E aí, quando eu fiz um breve comentário sobre os setores, eu havia falado que havia espaço para todo mundo dentro da indústria de games. Porque assim, às vezes as pessoas têm uma noção que a indústria de games ela é voltada somente para quem joga videogame, que não tem espaço para gente que não gosta, que não dá para quem não gosta de videogame. Então hoje a gente vai acabar esclarecendo essa dúvida, né? Sobre essa indústria de games e principalmente os setores, né? Os setores que possuem a indústria de games e quais são os setores que você mais pode se encaixar. A gente vai falar em alguns setores, na verdade falar sobre os principais setores. Se a gente for pegar setor por setor, a gente não acaba hoje esse vídeo, né? Então a gente vai falar sobre os principais setores, explicar o que era cada um dos setores, beleza? O que eu peço para vocês é que a gente mantenha o foco nos estudos, beleza? Esse momento que nós estamos passando, ele vai sim passar. Creio que falta pouco para a gente continuar com as nossas aulas juntos, beleza? Então assim, já estamos chegando, mas por enquanto vamos manter o foco nas nossas aulas, vamos responder lá quando a gente mandar o comentário, quando a gente mandar lá para vocês basicamente os assuntos, olhem, tirem dúvidas se forem necessário, beleza? Então vamos começar aqui mais um conteúdo online pra gente ver um pouquinho mais, beleza? Dentro dos setores de games, então, galera, o nosso primeiro setor que a gente vai ter é o chamado de designer, beleza? Ou o designer de games. A galera fala muito sobre designer e quando a gente fala sobre designer, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa mente é o desenho, né? Existem pessoas que se identificam muito na área de desenhar, sabem muito desenhar e assim, tem uma criatividade gigantesca sobre isso. Eu tive algumas turmas que a gente estava fazendo alguns convites de casamento antes dessa situação acontecer e eu comecei a observar que existem pessoas que têm muita criatividade para olhar para algo, imaginar e fazer. Realmente mexer com a criação de algo, realmente mexer com desenho e aí olhar e dizer gostei dessa área, essa área é muito boa. Então, dentro da indústria de games, nós temos esse game designer, beleza? Ou designer de games. Quem é esse cara e com o que ele trabalha? Esse cara é o cara que é responsável, basicamente, por fazer a criação dos mapas, dos personagens, dos NPCs, dos boss. Ou seja, ele é o cara que basicamente vai fazer todo o desenho, tranquilo? Nós vamos falar daqui a pouco sobre o animador e sobre esse design, porque a galera às vezes confunde muito uma coisa com outra. Então aqui eu já vou deixar bem claro para vocês que existe uma diferença, e uma diferença meio que gigantesca entre um e outro. Que apesar deles atuarem no mesmo setor, que é o setor de games ou o setor de filmes, eles têm situações, eles têm funções totalmente diferentes, beleza? Então o designer, se essa for uma área que de repente você se identifica, ele é o cara que é responsável por desenhar os personagens, pensar como os personagens são, quem são os personagens, se eles vão possuir traços fortes, se eles têm traços fortes, se eles não têm esses traços fortes, como vão ser os traços desses personagens. Lembra que quando eu falei sobre a indústria de entretenimento, e aí nós falamos sobre os games, que é a indústria de entretenimento que mais fatura hoje atualmente no mundo, beleza? Nós falamos que assim, não era como era antes, onde você fazia um quadradinho, colocava e o negócio vendia. Nós temos hoje coisas altamente elaboradas, histórias, personagens. Então, esse cara que é o designer, existe uma preocupação dele de realmente criar um personagem marcante. Seja ele em várias situações, ou em personalidade, ou em marcas, ou em qualquer outra coisa, beleza? Então o cara que vai ficar responsável, basicamente, em criar esse desenho é o designer de games, beleza? Então pra galera que se identifica com desenho, de repente isso pode ser uma área muito boa pra ti, beleza? Em seguida, eu tenho um cara chamado de programador. A galera que está fazendo o curso de geração web, todos vocês vão sair basicamente programando, basicamente trabalhando na área de programação. Professor, mas o que esse cara faz? Basicamente ele vai trabalhar com a lógica, ou a programação lógica a gente chama, também conhecido um pouquinho como inteligência artificial. Basicamente, então, ele vai trabalhar dentro de uma inteligência artificial. Ele basicamente que vai dizer como o personagem vai se comportar. Como assim, professor? Observe. Existe uma diferença muito grande de uma animação, que eu já vou comentar com vocês, de um cara que está fazendo uma inteligência artificial. Professor, como assim? Eu sei que às vezes a gente fala sobre games, principalmente quem não conhece o mercado, acha que é coisa simples.
algo que dá para se fazer bem rápido, algo que não gera tanta dor de cabeça. Mas lembre-se o seguinte, eu estou trabalhando com um negócio chamado inteligência artificial, ou seja, é um personagem tomando basicamente uma iniciativa, seja ela qual for. Só que para ele tomar uma iniciativa, ele tem que fazer algo, ou algo precisa acontecer. E quando a gente fala em inteligência artificial, não dá para fugir da matemática. Inteligência artificial e matemática andam sempre de mão dada. Então, assim, por mais que você olhe e diga, peraí, professor, você está dizendo que games é algo muito complexo? Sim. Mexer com games é algo demais complexo. E o programador, ele vai trabalhar com essa chamada de programação lógica, beleza? Então ele vai ensinar como os personagens devem se comportar diante das situações, tranquilo? Então ele é o cara que basicamente vai trabalhar com todas essas linhas de código. Conforme eu for avançando, a galera que está no curso mais inicial, vocês vão entender um pouco sobre programação, vão falar sobre lógica de programação, como é que funciona uma programação, e aí vocês vão entender, tranquilo? Em seguida, nós temos o nosso animador. Observem, existe uma diferença. Professor, o que o animador faz? Basicamente, ele vai dar vida ao personagem, tranquilo? Então, assim, ele pega o personagem pronto. O objetivo dele não é criar o personagem, não é imaginar o personagem, mas sim dar vida ao personagem. Ensinar o personagem a se mexer, como o personagem se mexe, como é que ele vai trabalhar, tranquilo? Ó, existe uma diferença entre os três já, tranquilo? O designer vai desenhar, o programador vai ensinar basicamente inteligência artificial para ele, ou seja, como ele vai se comportar diante de algumas situações, e o animador vai ensinar ele como a se movimentar, tranquilo? Então ele vai dizer, olha, quando esse personagem se abaixa, ele faz isso. Ele tem um traço que ele faz isso. Esse personagem não corre. Esse personagem faz isso. Esse personagem já corre muito. Então é como de fato ele vai se posicionar, tranquilo? Como vai ser a posição dele, se ele vai ter, o que ele faz durante algumas apresentações, se ele faz, se ele não faz. Então tudo isso cabe ao animador. É o animador então basicamente que vai dar vida para esse personagem, dizer como ele se movimenta e o que ele faz, tranquilo? Então basicamente isso é trabalho do animador. Quando nós passamos, nós vamos ter agora o nosso chamado de instrutor de games. Algumas pessoas conhecem eles como coach. Deixa eu explicar para vocês. Existe um cenário hoje chamado cenário de esporte. A galera que joga Free Fire já está meio entendendo do que eu estou falando, tranquilo? Esse é um cara então que basicamente ele geralmente entende tudo sobre os games, beleza? Principalmente os games do cenário competitivo, tá? Eu não estou te falando de um game em relação a videogame. Exemplo, professor, eu estou falando de game de história. Não. Estou falando sobre game de cenário competitivo. Se nós formos falar somente sobre isso, sobre esse tal de esporte, professor, o que seria esse esporte? Esporte é esporte eletrônico. Pra galera que não sabe, os jogos de computador, os jogos de celular, os jogos de basicamente console, existe o contexto de esporte, que é chamado de esporte eletrônico, beleza? Então existe sim profissionais disso, e existem profissionais que ganham muita grana com isso, jogando. Professor, existem pessoas que ganham dinheiro jogando, sim, principalmente no cenário competitivo. Só para esclarecer um pouquinho mais, esse não vai ser o nosso foco, afinal de contas o nosso foco aqui é mostrar os setores. Vocês vão entender que existem times que investem milhões, beleza? Para pegar esses caras que têm uma aptidão de jogar algum jogo especificamente, tranquilo? Então dentro do setor de games eu também tenho esse setor de games, também conhecido por coach, beleza? Então basicamente ele é como se fosse um técnico dentro de um time de futebol, só que estou falando sobre games, beleza? Então ele é como se fosse um técnico da galera basicamente que joga. Depois disso nós temos nosso supervisor de produto. Professor, o que esse cara faz? Esse cara é o que vai acompanhar as tendências de mercado. Ele vai dizer o que o mercado quer, o que o mercado procura, como o mercado está trabalhando. Professor, como assim? Me explica isso melhor. Beleza, deixa eu explicar isso da melhor maneira. O mercado de games é um mercado que ele também está em constante evolução. Ele também tem os seus períodos de jogos. Por exemplo, se você for pesquisar jogos há 7 anos atrás, os jogos que estavam em alta eram FPS, jogo de tiro, beleza? Eles estavam muito em alta. Então, praticamente, todo jogo que era lançado era um jogo de tiro, praticamente, beleza? Só que aí mudou. Depois de uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, o cenário competitivo ficou jogado muito MOBA, que é um jogo chamado jogo de estratégia. Beleza? E aí quase todos os jogos lançados eram jogos MOBA, eram jogos de estratégia. Depois disso o mercado mudou. O mercado atualmente ele se encontra naqueles jogos chamados de estilo Free Fire,
beleza? Que ele é chamado de Battle Royale. Professor, o que é esse estilo de jogo atualmente? Ele é um jogo de um mundo aberto, porém ele vai se fechando para que todo mundo se encontre. Atualmente o mercado ele procura e trabalha com jogos chamados de jogos Battle Royale, que é esse tipo de jogo, beleza? Então esse supervisor de produto, ele é o cara que vai estudar o mercado e entender qual é a tendência do mercado. Se a tendência do mercado é gostar de jogos, por exemplo, atualmente nós estamos tendo uma mudança do mercado. O mercado agora está trabalhando com muito mais jogos mobile, principalmente jogos voltados para jogos de cartas. Aquele joguinho de carta, de RPG. Então, assim, o mercado está mudando. Claro que isso não acontece do dia para a noite, isso demora. Professor, como assim? Hoje é quase impossível você ver uma pessoa que está no celular e não está jogando, independente de qual seja o jogo. Então o mercado mobile está sim ganhando muito espaço, ele é tendência. Todos costumam falar que daqui a 4 ou 5 anos o mercado mobile vai superar até mesmo o mercado de PCs, beleza? Porque assim, é muito mais viável, dando como exemplo para vocês, eu ter um celular muito bom do que eu ter um computador. Porque o celular eu consigo levar para onde eu quero, um computador, dependendo de como for ele, eu não tenho essa possibilidade. Afinal de contas, eu não consigo guardar um computador no bolso, mas eu consigo guardar um celular no bolso. Beleza? Então esse supervisor de games, ele é o cara basicamente que vai trabalhar dentro do mercado, estudar o mercado para ver quais as principais tendências, tranquilo? Depois desse nós temos o nosso publicitário. Eu julgo o publicitário como um dos caras mais importantes dentro de produção de games. Ele é o cara basicamente então que vai fazer basicamente a propaganda do game, ou basicamente o comercial. Beleza? Ele fica focado muito no comercial dos games. Como vai ser feito esse comercial e como você vai ver pela primeira vez esse game. Como ele vai pegar a tua atenção, como tu vai basicamente olhar e se interessar por esse game. Só para evento de curiosidade de vocês. No vídeo passado, o conteúdo passado que eu havia passado para vocês, nós falamos sobre o GTA V, que foi o game que mais faturou no mundo atualmente, beleza? Ele não só mais faturou, ele também foi o game mais caro do mundo. Lembra disso? Vocês sabiam que mais da metade dele foi gastado tudo em campanha publicitária? Então, assim, tu começa a entender que não adianta tu ter um bom produto se o produto não é conhecido. Então, assim, esse publicitário, ele é o cara que vai começar a criar um chamado hype, beleza? Ele vai começar a criar aquela interação com o game. Ele vai começar a criar a tua curiosidade em relação a saber como é aquele game. Então o publicitário, ele também é um cara que vai se aplicar muito sobre o game. Essa publicidade que vocês estão vendo na foto é a publicidade do Fortnite. Ela foi criada quando foi lançado os Vingadores, aquele Ultimato. E assim, eles queriam, claro, uma campanha publicitária pro game, fizeram uma parceria com a Marvel e pegaram os personagens e colocaram basicamente todos no jogo. E aí, como não jogar um jogo onde tem os personagens que você mais gosta? Fica complicado, né? Você olha e diz, eu gosto desse personagem, vou jogar com ele. Então tudo isso é campanha publicitária. Tudo isso basicamente é como se trabalhar dentro da campanha publicitária. É o cara que basicamente vai fazer todo o comercial do produto, todo o comercial do game, tranquilo? Na atividade de vocês, eu vou botar uma pergunta bem pessoal. Qual setor você mais se identifica e você coloca lá o porquê, beleza? Assim, a nossa resposta basicamente são respostas muito pessoais. Eu vou colocar algumas coisas dessa vez para vocês pesquisarem, que é bem interessante para você ver o salário dessa galera, beleza? Eu não comentei aqui, mas eu gostaria que vocês pesquisassem, que eu vou colocar lá na nossa atividade para vocês darem uma pesquisada sobre o salário dessa galera e ver quanto é o salário desses caras. Claro que alguns profissionais têm que estar formados, outros nem tanto. Outros com apenas um curso técnico você pode assim atuar na área, tranquilo? Então assim, o que eu quero mostrar para vocês é que existe o mercado, tem espaço para todo mundo. Gamer não é só jogar. Gamer tem publicidade, gamer tem designer. É por isso que quando nós falamos naquele vídeo passado que tinha espaço para todo mundo, realmente tem. Se a gente fosse falar sobre mais setores, tem muitos mais setores que também passam a complementar. Eu tenho um cara que é o roteirista, que ele cria história. Então tenho vários setores. Só que aí, aqui eu peguei os principais setores que vocês podem identificar. Principalmente vocês que são da área de tecnologia, beleza? A gente fala muito para vocês que assim, a área de tecnologia é a área que mais cresce hoje. Isso muito vocês vão ver, porque assim, nesse momento a área de tecnologia ela não teve uma queda, pelo contrário, ela está tendo uma alta, afinal de contas tudo hoje é feito por mídias sociais.
Vocês estão vendo aí esses diversos cantores fazendo lives em cima de lives, em cima de lives. Por incrível que pareça, dentro dessa situação toda que está acontecendo, o mercado de tecnologia está bombando. Ele não está parado igual os outros setores. Tem setores que você vai dizer que a pessoa vai estar parado, sim. Mas o setor de tecnologia, que é os setores que vocês estão incluídos, ele está bombando. Você vai ver hoje pastores, por exemplo, fazendo cultos online, padres usando basicamente redes sociais, mídias sociais para fazerem cultos online. Então, assim, enquanto alguns setores estão parados, o nosso setor, que é o setor de tecnologia, ele está crescendo. E ele está crescendo muito. Beleza? Então vamos ter foco na nossa atividade. Vamos ver. Esse foi mais um conteúdo que a gente passou para vocês, beleza? Vamos ter só um foquinho aí pra galera que eu vejo ainda. Tem muita gente que não tá online no horário de aula. Horário de aula é pra tirar dúvida, fazer perguntas, dizer, professor, isso aqui eu acho que vale ressaltar. Algumas pessoas estão perguntando, professor, eu não recebi e-mail seu. Eu só tô mandando e-mail pra galera que tá mandando questões erradas, dizendo, olha, faz isso que tá errado. Tranquilo? Então, se você tá mandando e-mail pra mim e você não tá recebendo de volta, é porque pra você não tem nada errado, tranquilo? Mas a galera que tá recebendo é porque tem alguma coisa errada. Tem algumas pessoas que estão mandando isso todo errado. Eu digo, refaça, por favor. Então, já fica a dica pra vocês, beleza? Muito obrigado por mais o conteúdo, beleza? Então, esse é mais um conteúdo online que vem acrescentar muito pra vocês, tranquilo? E até o próximo conteúdo, beleza, galera? Valeu, falou, até o próximo.